Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje é uma quinta-feira de sol, temperatura agradável aqui em São Paulo. E são exatamente 16 horas e 47 minutos, dia 3 de outubro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra poder trazer conteúdo de valor para vocês. Eu espero que sempre seja útil na sua formação como investidor de renda variável. Ainda mais agora, né, pessoal? Selic em piso histórico, né? Quando eu falo que Selic está no piso histórico, dá para você, inclusive, estudar comigo o DI1F25. Então, quando alguém falar para você, pô, mas esse negócio da Selic em piso histórico, aí você mostra o DI1F25. Eu operei, teve uma época que eu tinha uma parceria com um grande banco aqui no Brasil e eu operava juros DI nesse banco. E ali eu aprendi muita coisa, tanto na prática como com algumas feras que para eles operavam não só no Brasil como no exterior. Então juros você pode operar também. Então esse daqui é o D1F25. Você vê a data aqui, né, dia 13/10, a gente vê uma trajetória baixista. Eu acho, pessoal, que a trajetória mundo afora ela é baixista, juros negativos em alguns países, inclusive como o Japão. Então, eu creio em mais um corte de juros pelo Federal Reserve na próxima reunião. Você que está chegando na Bolsa agora, seja bem-vindo à Bolsa gratuitamente, qualidade digital de som e imagem. E quem quiser ter contato comigo de manhã, eu distribuo o cenário, que é o meu bloco de notas matinal. Você entra no site, coloca teu nome e e-mail, o Traderson, que é o meu estagiário, coloca você na base, você já recebe a partir de amanhã. E Traderson não é apelido, é o nome dele no registro, como diz no interior, ok? Caros e caras, falemos das bolsas americanas. Como dizem os intelectuais no mercado financeiro, nós tivemos um turn around ao longo do dia, então tudo verdinho. Nós vamos estudar só não o petróleo. Ok? Bom, o primeiro item que eu traria aqui para vocês é o VIX, que é o indicador, o índice do medo, né, de volatilidade da análise do S&P. Pessoal, para que você tenha consistência na bolsa, seja um vencedor, eu acho que tem alguns ingredientes. Por exemplo, dificilmente isso deve acontecer se você opera numa corretagem cujo foco é preço, né? O foco tem que ser serviço e atendimento. Você tem que ter um computador bacana, se possível, ou um celular, um tablet, para poder colocar as estratégias em práticas e mais algumas coisas que eu posso falando ao longo do dia. E uma das variáveis, né, internet boa, tal, é você ser flexível na sua linha de raciocínio e não pragmático ou dogmático, até porque não. O camarada que vê isso aqui, ele fala, pô, romper um canal de baixa vai duplicar esse canal. Só que rompeu e já está longe da média e está fora da banda de Bollinger Superior e cumprindo uma simetria a 20,88. Qual que foi a máxima de ontem? 20,46. 21,46. A de hoje, 21,44. Qual que era o alvo? 20,88. Então foi acima desse alvo, sentiu esse outro topo e deixa uma pinça. E se você colocar os 2 dias no estudo, é um arame. Então, assim, pode até duplicar esse canal, mas é bem provável que nós temos um pullback na linha de rompimento. Ok? Legal. Falemos agora do... Pessoal, Ásia fechada, a bolsa da Alemanha não funcionou hoje, deixa eu ver aqui. Não funcionou. Vamos ver a bolsa de Londres, né, que está no olho do furacão em razão também do Brexit, né, mas de algumas tensões entre a União Europeia e Estados Unidos e tal. E hoje nós temos um sinal importante. Se tivesse um candle pequenino, como o Soteldo que joga no Santos, que joga pra caramba,
Um candle pequenino aqui, com baixo porrada. Agora, foi abaixo desses fundos. Foi abaixo desse fundo. É uma região de fundo anterior. E deixa uma sombra inferior. Isso é um martelo. Então, sinal de fundo, provavelmente amanhã teremos uma sexta-feira altista. Aí, trazendo os estudos aqui para o S&P. Professor, ontem você falou que achava que nós teríamos um sinal de fundo. Isso daqui é o futuro. Que nós teríamos um sinal de fundo no S&P. E agora? Agora nós temos o sinal. Então é um martelo com longa sombra inferior, veio num suporte, fechou acima da LTA, eu considero um sinal forte. Então esse sinal foi materializado, agora precisa ser confirmado, mas é muito provável que o seja. Esse candle, esse padrão formado, ele seria um filhote de arame, não é exatamente um arame, mas seria quase o princípio do piercing line pattern junto com o martelo, quer dizer, no frigir dos ovos é um baita de um sinal. Aí nós temos o Dow Jones, um sinal também de força elevada, um rompimento falso desse fundo, a 25,978, aí um martelo clássico, longa sombra inferior, então considero um sinal de bastante relevância. E nós temos o índice Nasdaq, que fechou todos os gaps, assim como as outras bolsas, veio no suporte do dia 15 de agosto, respeitou e montou aqui um forte sinal de fundo e ainda está fechando. Deve fechar, né? As bolsas americanas vão fechar daqui 6 minutos. Deve fechar dentro da banda de Bollinger inferior, o que é algo, né, muito, muito, muito expressivo para quem procura um sinal para comprar as bolsas americanas ou as utiliza como referência. Ok? E aí temos o EWZ. E pessoal, pintou o campeão. O Corinthians está a 8 pontos do Flamengo, 5 pontos do Palmeiras. Quando o Corinthians passar o Santos e depois passar o Palmeiras, o Flamengo vai olhar no retrovisor e aí vai começar a tremedeira. Pode me cobrar. Então, no EWZ, fora da banda, fechando dentro da banda. Lembrando que, professor, mas aqui no Brasil o mercado está de lado, ó, subindo 0,02 e está subindo a EWZ. Ele é inversamente proporcional ao dólar. E qual era o ponto que eu falei para vocês que era o ponto-chave que separa o joio do trigo? 41,04 está fechando acima, então nós temos um sinal de fundo forte. Ok? Criptomoedas aí na tela, Bitcoin. O Bitcoin não empolga. É um movimento de... se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas não é nada... Né? Tem aqui o arame, é um movimento arrastado, uma perda de volume muito grande. Aí nós temos o Bitcoin Cash, a mesma coisa, movimento ultralateral. Né? Ele se movimenta para dentro das bandas aqui por inércia. As criptomoedas, elas perderam um pouco do encanto, né? Eu particularmente sou entusiasta, trago aqui para vocês, eu assino alguns relatórios no Brasil e no exterior, acompanho, troco ideias, sou um estudioso das criptomoedas, mas assim, é fato. Só que como eu estava conversando com um aluno meu que mora e opera em Hong Kong, ele trabalha na HSBC. Ele disse, professor, todas as vezes que explodiu foi nessas fases, ficou em queda, esquecido, de repente volta à tona. Mas aí eu falei pra ele que existem algumas diferenças, que eu não vou citar quais aqui. Mas que é aquela história, né? Seria quem compra agora é uma compra descontada, desde que não tenha nenhum tipo de alavancagem, como essas maluquices que a gente vê de pirâmide por aí. Talvez comprar um Bitcoin. Inclusive eu tô pensando em comprar para minha filha que me pediu. Ela tem 6 anos e... parece brincadeira, mas não é. Ela me pediu um Bitcoin. Eu expliquei para ela como funcionava e tudo. E aqui no Brasil, pessoal, tem a XDEX, que você não tem que se preocupar com a guarda do Bitcoin, na wallet, nem nada. Você tem um Bitcoin, mas existe um lastro ali. Você não precisa tomar
Você não consegue transferir de uma wallet para outra, tal, para outra exchange, mas aí você não precisa se preocupar com ataque cibernético também, e você ganha ou perde com as oscilações. Eu acho... Aí dizem, mas isso tira o princípio da liberdade anarquista, todas as criptomoedas, mas aí cada um tem uma concepção, né, de vida, de valores, enfim. Eu acho uma alternativa interessante. E no caso do... Só um segundo aqui, pessoal. Eu já volto aqui a gravar. Só um negócio, só um minutinho. Desculpem aqui, eu estava falando com o pessoal da minha equipe. Eu já dou recado para vocês daqui a pouco. A gente tem várias novidades para 2020. Uma delas vai ser uma repaginada aí na empresa, nos informes, no site, tal, o designer já está trabalhando. Uma outra, a gente vai usar mais o Instagram para comunicação, em 2020 também, gravações e distribuição de produtos. E talvez nós tenhamos uma outra edição da Semana do Trader ainda esse ano, ok? E para 2020 a gente talvez tenha uma websérie. Então eu estou trabalhando nessas ideias. Esse ano temos o Cartola, inclusive o Flávio que me pediu ontem, que ele é o líder do Cartola, né? O time dele é o Vascão, qual era o palpite para Atlético Mineiro e Vasco? Eu quase acertei. Se eu acertasse, eu me auto-intitularia o Profeta. Caros, e para terminar, Litecoin. Não, o movimento também é arrastado. Hoje, se eu fosse entrar, como eu falei, a minha filha me pediu um Bitcoin. Eu estou esperando o momento para comprar. Se eu fosse entrar em uma delas, eu compraria o Bitcoin em específico. Então já até abri uma conta numa corretora que eu acho que seria bacana para ela poder acompanhar. Nós tínhamos aqui no semanal uma ideia de mastro bandeira, mas se perde com esse candle. Se tiver correção na parte baixa, pode vir paulada, mas eu acho que ainda conserva de algum modo a tendência de alta. Então, falamos de criptomoedas, bolsas americanas, Europa. Deixa eu ver aqui se tem algum ativo que a gente vai usar o TradingView para estudar, se bem que a gente sempre usa, né, por algumas instabilidades no Cartesian. Na verdade, não necessariamente. Então, deixa eu partir para os ativos fixos. E aí... Tá bem melhor. Tá melhor. Maravilha. Então, a primeira ação é Petrobras. Ela está no leilão. Agora são 17 horas. Eu interpreto esse sinal como sinal de fundo. Por quê? Veio sobre um topo anterior, respeitou, montou sombra inferior. É um martelo. Fora da banda, dentro da banda. Então, um sinal forte. Deve ganhar massa acima de 26,78. Talvez até feche acima disso. Tem essa possibilidade. Ainda vai ter o leilão. Está em leilão. O sinal da Vale é um sinal muito expressivo, né? Nós tivemos uma estrela cadente, um gap. Posteriormente, o Marubozu. Então, a gente marca esse gap aqui também. E provavelmente esses gaps vão puxar os preços na minha visão, é a minha ideia, né? Então aqui nós temos um arame cross, longa sombra inferior, bom volume. E a Vale, deixa eu só ver aqui esse sinal. Cartesian. Eu procuro só, vamos só tentar confirmar aqui. Ó, o da Petro está correto, vamos ver da Vale. Vamos fazer os outros ativos aqui, tá no leilão, acho melhor. Então o sinal da Vale é esse que a gente estava vendo anteriormente mesmo. Aí pessoal, temos Bradesco. O sinal em Bradesco não é tão forte, por exemplo, quanto em Petro e Vale, mas é uma região de suporte.
podemos ter alguma coisa, mas não é um sinal claro. Petro e Vale para mim são sinais muito claros, nítidos. Bradesco eu já não vejo dessa forma, a gente vai ver inclusive o FNC, eu tenho YouTube, também não é esse sinal por enquanto. Agora por quê, né? Nós tivemos aí, né, buscas no BTG Pactual de novo, né? A gente pode inclusive falar com mais propriedade aqui no... Então houve aí, né, um indício de manipulação no Copom. Deixa eu ver se eu acho aqui para falar para vocês. Hoje teve ISM, o índice de atividades de serviços dos Estados Unidos, caiu de 52,6 para 55,3. Não, caiu para 52,6, a previsão era 55,3, mas eu acho que o mercado esperava coisa pior. O IHS Markit subiu para 51, de Ferzi 50,9, acima de 50 expansão. Eu acho que o mercado esperava coisa pior também, né? Aí o Brexit está também no radar. Né? E eu não acho, por exemplo, né, como a gente vê aí, que a Previdência está definida. O segundo turno pode ter votação de destaques também, inclusive deve ter atraso, não para a semana que vem, para outra. E é, na minha visão, um dos motivos do mercado não ter deslanchado hoje. Mas o dólar está em queda, né? Então... E na verdade não... tem algo aqui, ó, interessante, ó. Investidor estrangeiro retira 1,197 bilhão no dia 3, quer dizer, venderam aí no mercado de ações, né? Então se a gente trouxer aqui, ó, para fazer alguns estudos, a gente vai perceber que eles trabalharam, ó, no mercado futuro, né? Ontem trabalharam comprados, 96,399 negativo para 95,84. No mercado de ações, aqui não traz no Investimax, mas eu estou falando em primeira mão, né? Venderam essa quantidade de quase 1.200 bi. Quer dizer, o fluxo estrangeiro realmente por enquanto. Mas aí o dólar começou a cair mesmo ontem também, né? Então, né, vamos ver. E agora no dólar, pessoal, teve uma movimentação muito interessante. Ó, eles estavam comprados em 132.625 contratos, ontem isso baixou para 107.496. Então é algo, na minha opinião, de suma relevância. E o que eu queria falar aqui do Copom, na verdade, isso aconteceu há algum tempo já, né? Mas envolveu o BTG, só que eu não consigo achar aqui. Se eu quisesse achar, aqui, ó. Achei, ó. Palocci disse em delação que Manteiga vazou informações sobre taxa Selic para André Esteves. Então, isso não pega bem, né? O setor bancário. Mas isso em 2011, 12, enfim. Então deve ser algo momentâneo do setor bancário. Aí eu acho que faz todo sentido. Nós já estamos fazendo isso diariamente, estudando o IFNC. Deixa eu ver Banco do Brasil, BBS3, daí a gente estuda o IFNC. Já Banco do Brasil, que muitas vezes inicia movimentos no setor, tem um forte sinal de fundo, né? Ele nega absolutamente a barra de ontem. Se ele começasse o movimento aqui de baixo, penetrasse a metade, já seria relevante. Esse tipo de sinal é muito forte, ainda sendo numa região de suporte. Então, e aí temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro, né? Que eu sempre repasso aqui com vocês. No IFNC vamos ver primeiramente o semanal, ele engloba os ativos como um todo. Tá caindo, né? Hoje é o setor que está em pauta, buscando média. E acho que faria sentido nós riscarmos aqui uma linha de tendência. Então, por exemplo, se amanhã tem reação, deixa uma sombra inferior fora da linha e ele fecha dentro dela, aí seria um sinal muito interessante. Mesmo porque se ele o fizer, ele estaria dentro da banda de Bollinger Superior. Ok?
inferior dentro das bandas. Então, vamos falar da minha esposa na Bolsa de Valores, que é a Via Varejo, que é a Vivarina, que resiste na chuva e no sol. Lembrando que o meu objetivo no ativo é vendê-lo no último dia do ano para ver se ela paga um terno novo, algumas polos que eu gosto, de repente a minha viagem e da minha família, ou até mesmo de repente ajuda para trocar o carro, né? Então saberemos em breve. Não necessariamente eu vou carregar até o último dia útil do ano, essa é a ideia, mas por exemplo, o ativo dispara, distância de média, ou por exemplo, se eu percebo uma mudança estrutural e entendo que ela vai para baixo, a gente sai antes. Ninguém é refém aqui de uma ideia ou de uma promessa, né? Então temos aqui VVR3. Então é isso, pessoal, ela está sobre a média. Ontem corrigiu, hoje já subiu de forma tênue, como diriam os intelectuais. Deixa eu só conferir aqui num outro programinha que eu uso para conferência de valores. Foi isso mesmo, subiu. Ela está no leilão agora. Ela subiu 3,08, ela está nesse momento no leilão. Daqui a pouco ela vai finalizar aqui suas negociações de hoje, né? O meu leilão aqui está apontando 7,81. Então, observando um gráfico semanal, parece que nós temos aqui um mastro bandeira, né, em formato de flâmula. Então, é isso aí. Então, falamos dos ativos fixos. Vou falar de destaques hoje. Deixa eu ver aqui pelo rastreador o que seria interessante a gente falar. Pegar aqui as maiores variações. Só que aqui no Cartesian ele está selecionado todas as ações que negociam. Eu vou colocar só Ibov. Então, eu vou pegar como destaque Gol. Vou fazer de Gol e Azul. O pessoal gosta muito desse setor, que eu particularmente acho complexo, mas ele é muito popular dentre os investidores. Quiser água, alguma coisa assim. Então, é um setor complexo, né? Nós temos aqui um movimento em Gol de perda de um triângulo, houve um pullback. Vamos só conferir se é isso mesmo aqui no... Houve um pullback. Na verdade, deixa eu só comparar os gráficos aqui. É isso mesmo. Então, é uma situação que remete a uma compra agressiva, né? Porque uma região de fundo foi falsamente rompida. A gente tem uma Marubozu com volume. Eu particularmente não aprecio o setor, mas para quem gosta, seria um indício de oportunidade. Eu, se fosse operar uma das duas, eu prefiro a Azul, acho os fundamentos melhores, mas assim, sem ilusões, né? E dificilmente uma vai subir sem a outra, mas eu acho que os fundamentos de Azul são mais sólidos, eu compraria a Azul. E é uma situação interessante, pessoal. Veio fora da banda, montou o martelo, confirma o martelo já no dia seguinte. É uma situação alusiva à compra, né? Simples assim. Eu falei para vocês ontem que inúmeras ações estavam dando sopa. Tem ação que de ontem para hoje já deu gain guerrilha, já foi em alvo, né? Só que aí você tem que estar líquido, né? Então, se você não tiver líquido, também não funciona, enfim. E aí, falemos então dos... Inclusive, a Azul estava na lista para falar de Reside, dos pedidos do YouTube, por coincidência. Aí temos a Reside, e esse ativo foi pedido por uns 2 ou 3 alunos na imersão, e eu dizia que eu não acreditava no movimento de virada, porque ela veio um movimento de queda violento, e geralmente esse tipo de padrão leva a ação para o sentido prévio. Então continuo achando, eu acho que tem outras oportunidades, mas não Velide. Não Reside, a Velide é a próxima aqui. Velide 3. É uma empresa que me agrada, só que não nesse momento.
né? Ela mostrou aqui fraqueza. Hoje, num dia de recuperação de muitos ativos, ela continua em queda. Eu não vejo nenhuma compra assimétrica para estopar abaixo desse candle, sinceramente não. Mills é uma ação que estava na nossa carteira, inclusive ela substituiu a JHSF quando nós saímos logo em seguida. Nós realizamos lucro bem perto da máxima. E eu falava aos alunos, eu acho que nesse momento a empresa entregou. A gente ganhou em Mills, pra vocês terem uma ideia, né? Foi uma bolada, foi uma operação. Muita gente não acreditou num primeiro momento, mas eu estava muito seguro, como eu estava em UIS também quando eu fiz. Foi uma operação bastante fácil. Ela deu um lucro para nós de 30,59. Então foi uma operação de fácil execução. A saída também, movimento lento, deu tempo de pensar, depois fez um pivô. Agora ela faz aqui um araminho. Então, nesse caso, poderia valer uma compra assimétrica, mas diferente, por exemplo, do que nós falamos da Velid. Mas não é nada que eu não costumo operar o ativo assim logo que eu saio. Então, reside Velid Mills. A Wista aqui foi pedida também, que tinha aquela nomenclatura de seguradora da Caixa. Quando ela fez esse gap, foi quando ela comprou a parte de seguros do Banco Inter, e eu não vejo nada de interessante no ativo. Ela entregou também o que ela tinha para entregar, nós ganhamos bem nessa ação, e aí a gente muitas vezes muda para um ativo mais promissor. Aí tem o Unip 3, que uma vez alguém perguntou na imersão se era da Unip Faculdade. Na verdade, não. É uma empresa do setor de commodities químicas, como fala aqui. Inclusive, sendo eu técnico em plásticos e engenheiro eletricista, no meu último ano eu trabalhei na área de matéria-prima. Eu tinha muito contato com os materiais da Unipar. Eu trabalhei como engenheiro de desenvolvimento em Itatiba, no interior de São Paulo. Atendia toda a região metropolitana de Campinas. Então, é um ativo que não tem tanta liquidez, é um pouco complexo, mas que faz um movimento corretivo depois de uma recuperação, e eu acho que é uma compra ousada. É a minha visão. O stop está bem claro, houve um rompimento falso de 31,06, e esse sinal ele ocorre justamente hoje, porque rompimento falso, fora da banda, dentro da banda. Simples assim. Eu acho que nós falamos de tudo. Vamos falar então do Ibov. Já estamos na reta final aqui. E eu tô falando para vocês, pessoal, campeão da Libertadores vai ser o River Plate. Eu acertei o Atlético Paranaense, ontem já teve o primeiro show. Vai tirar o Boca e depois vai ganhar do Grêmio na final. Podem me cobrar. Então aqui no Ibov, vejam que movimento técnico interessante, né? Novamente, essa LTA foi respeitada, né? Ela guia os preços já há muitos meses, né? Novamente foi respeitada, novamente nós tivemos a entrada de força compradora num ponto técnico. Houve um rompimento falso de 99,406, né? Não houve. Quase foi tocado, mas respeitou a LTA. E nós temos aqui um martelo clássico de livro que deve ser confirmado. Você fala, pô, professor, mas você fala daquele lance da correção na parte baixa do Marubozu, pessoal, mas tem sombra inferior. Eu falo quando é aquele candle pequeno, sabe? Quando preparam a nova pancada. Então essa leitura ela é diferente. Ok? Aí faltou a gente falar do BOVA11. O BOVA11 deixou também um sinal de fundo. Putz, aí o Cartesian quer me complicar aqui. Ele muda o gráfico. Vamos trabalhar aqui no... Inclusive o BOVA11 está em leilão. Eu estou vendo aqui numa outra plataforma que eu uso. Tá em leilão. Então o que a gente vê no BOVA11, né? A gente pode estudar aqui um gráfico semanal. A gente vê um sinal de fundo, né? Então se a gente colocar aqui um gráfico semanal
Existe sombra inferior tocando a média de 21 e respeitando. Daí a gente vai para o gráfico diário, a gente pode inclusive estender eu ia falar um negócio se é normal a pessoa ter um determinado desejo quando acontecem essas instabilidades nos softwares, mas eu vou evitar polêmicas que outro dia já acho que eu magoei pessoas, hein? Então eu vou ficar calado. Eu prometi outro dia pro meu filho que eu seria mais contido aqui nas gravações, mas a gente não pode perder o bom humor também. Mas hoje eu não vou falar. Então, por isso que você tem que ter sempre um software sobressalente. Senão vão gravar minha tela e falar que algum aluno mandou, então eu prefiro ficar quieto. Então aqui, pessoal, nós temos um típico arame que é um sinal duplamente forte, porque é um arame que vale ao corpo, é um martelo com uma longa sombra inferior, é um sinal muito forte, apesar do volume não ser tão alto. Por pouco não fechou dentro da banda, é um sinal absolutamente fantástico aqui tecnicamente. Não? Aí resta nós falarmos do dólar. Pegar um semanal aqui do dólar pra gente ver. Na verdade, acho que eu preparei os estudos melhor em outro arquivo, nesse aqui. Foi. Então, vale a pena a gente estudar o semanal primeiro. Então, o que a gente enxerga, que eu já havia falando para vocês no gráfico semanal. Semanal tem distância em relação à média. Tudo indica aqui que ela vai ser tocada e que nós temos um topo duplo. Eu até falei para vocês, tudo é possível no mini índice, nas ações tal. Agora, no dólar, eu estou muito convicto da queda. Eu falei isso daí para vocês já desde a semana passada. Não é uma queda, mas uma queda aí de 2%, 3%, como está acontecendo, né? Então, o diário a gente vê que a região foi realmente cravada aqui como topo. Teve uma estrela cadente, depois o Marubozu, outro Marubozu fechou gap. E aparentemente ainda tem algum espaço, mas quem está vendido já tem que começar a ficar esperto. Então o dólar estava muito seguro assim no movimento, era muito fácil de pegar. No mini índice já não é, então se a gente parte aqui para... vamos ver um gráfico intraday. Ó, percebam aí a pujança da venda, né? Rompimento falso, nós tínhamos até traçado uma LTA que o programa insiste em apagar. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu falei para vocês que era aquela velha história que eu falo do divisor de águas, o ponto que separa o joio do trigo, né? E só não teve mais pancada hoje porque está longe da média. Aí fica aquele processo de lenga-lenga até aproximar preço de média de preço. Mas temos ursos no comando, né? A economia americana dando alguns sinais de fraqueza, e aí entende-se que teríamos mais cortes nos juros, então tem algum fluxo para emergentes e acaba enfraquecendo o dólar. E o último ativo que nós vamos estudar é o mini índice. Ele ainda negocia enquanto vos falo. Ele veio, na verdade, buscar a retração 38.2 de Fibo. Eu particularmente acho que essa reta aqui não vale a pena manter. O que nós temos é a busca por uma retração de Fibo mesmo. Está distante da média já, tem gap acima dos preços. Eu acho que esse aqui de baixo não vai ser fechado. Acho que esse daqui foi fechado, mas o de baixo dificilmente. Mas ainda é uma situação mais incerta, não é algo tão óbvio quanto no dólar. Né? O Marubozu foi colocado em xeque, né? A força foi mais agora no final. Vamos ver se amanhã, se esse movimento de recuperação é voo de águia ou de galinha. Né? Parece que nós temos alguma simetria favorável à compra tal, e amanhã saberemos de fato. Então, pessoal, é isso aí. Quem quiser vir comigo, entra no site toptraders.com.br, assina o cenário, o Traderson, que é o meu estagiário, coloca você na base.
Bolsas americanas fecharam firmes. O seu like é importante, compartilhe o vídeo, você é bem-vindo na área de comentários. Eu respondo tudo pessoalmente. Alguns alunos acham que quem responde os comentários é o Traderson, mas não é. O Traderson só faz o trabalho administrativo por enquanto, e esse é o nome dele no registro. Não é nenhum apelido, nada, ele já foi batizado Traderson quando ele nasceu, sem ninguém imaginar que um dia ele trabalharia comigo aqui na Top Traders. Ele é o meu mais novo aprendiz, ele será uma águia da renda variável dentro de algum tempo. Então, saúde e paz a todos, que Deus abençoe o nosso trabalho. Saúde e paz a todos, pessoal, que eu tenho a oportunidade de estar com vocês amanhã no cenário e no radar. Meu muito obrigado, bons estudos, valeu!